O mundo inteiro foi surpreendido com um ataque a Israel neste sábado. Logo após isso, o governo decretou oficialmente estado de guerra contra o Hamas. Quando se fala em Israel, vem à mente não apenas a sua rica história ou cultura, também é lembrado pelo conflito que parece ser quase eterno com a Palestina. Um conflito sobre terras, poder e recursos inestimáveis. E neste vídeo vamos entender rapidamente a origem desse conflito. Judeus e muçulmanos compartilham profundas conexões religiosas e culturais com a região que se originaram aproximadamente 4.000 anos atrás. A partir de Abraão, uma figura fundamental para ambos, sendo considerado o pai das duas religiões. Segundo o Antigo Testamento, Deus disse para Abraão e seu povo que se estabelecessem em uma terra chamada Canaã, território correspondente à atual localização de Israel. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, sob o comando do rei Saul, surgiu uma monarquia israelita, perpetuada pelo rei Davi e posteriormente pelo seu filho, Salomão, que ergueu o primeiro templo judaico em Jerusalém. Esse marco histórico é uma das bases da reivindicação judaica pelo território israelense. Ao longo dos séculos, diversas civilizações dominaram a região, incluindo persas, gregos, romanos, árabes, egípcios e entre outros, com os otomanos referindo-se ao local como Palestina. Este território abriga vários lugares sagrados para os judeus, muçulmanos e também os cristãos. Com o passar do tempo e as mudanças de poder, muitos judeus foram expulsos das suas terras, gerando uma diáspora, que é a dispersão do povo judeu pelo mundo. Na Europa, os judeus enfrentaram períodos de perseguição e opressão. A partir de 1880, muitos optaram por retornar à sua terra ancestral, na Palestina, sob domínio otomano. Até 1914, mais de 75.000 judeus já haviam se estabelecido lá. Depois da Primeira Guerra Mundial, a região que engloba as atuais Israel, Palestina e Jordânia passou para o controle britânico. Em 1922, a Liga das Nações aprovou uma declaração britânica, assegurando um lar para os judeus na Palestina. Porém, só após mais de 20 anos, essa promessa começaria a ser concretizada. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o mundo testemunhou uma tragédia do Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram exterminados, e outros milhões foram desalojados. Em 1947, após a guerra, a ONU propôs uma divisão da Palestina em 2 países, um Estado judeu, Israel, e um Estado árabe, Palestina. Embora Israel tenha aceitado, muitos árabes sentiram que essa divisão era desigual. A tensão escalou para um conflito violento, e em 14 de maio de 1948, Israel foi oficialmente fundada, com David Ben-Gurion como primeiro-ministro. Imediatamente, nações árabes vizinhas rejeitaram a divisão e atacaram. No final de 9 meses de conflito, Israel havia tomado boa parte do território inicialmente destinado à Palestina árabe. O Egito tomou Gaza, enquanto a Jordânia, anteriormente Transjordânia, ficou com a Cisjordânia. A proposta original para um Estado palestino foi posta de lado. Para muitos judeus, essa conquista foi vista como uma vitória, mas resultou no deslocamento de aproximadamente 720.000 árabes, muitos dos quais buscavam refúgios em Gaza e na Cisjordânia. Esta guerra é recordada em hebraico como a Guerra da Independência e dos árabes como a catástrofe. As tensões entre Israel e os seus vizinhos árabes se mantiveram ao longo de 6 décadas. Em 1964, surgiu a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, com um esforço de unificar os diversos grupos palestinos menores. Durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel superou os exércitos do Egito, Síria e Cisjordânia, expandindo significativamente o seu território. Em 1987, a morte de 4 palestinos pelas forças israelenses desencadeou a primeira Intifada, também chamada da Guerra das Pedras, uma revolta liderada por milícias palestinas que resultou em várias fatalidades. Os acordos de Oslo surgiram após a Intifada, buscando estabelecer um roteiro para a paz. Entretanto, as negociações em 2000 falharam devido ao impasse sobre as questões com o status de Jerusalém e a expansão dos assentamentos israelenses. No mesmo ano, a visita de Ariel Sharon ao Monte do Templo em Jerusalém desencadeou a Segunda Intifada, um ato que para muitos palestinos considerado ofensivo, que durou cerca de 5 anos, terminando com a retirada de Israel de Gaza em 2005. Em 2006, o Hamas, um grupo militante islâmico sunita, venceu as eleições da Palestina. A postura do grupo, incluindo a sua resistência ao reconhecimento de Israel
e o uso das táticas violentas levou a vários países a classificá-lo como terrorista. Embora em 2017 o Hamas tenha proposto a criação de um Estado palestino com as fronteiras de 1967, a falta de reconhecimento formal de Israel como um Estado fez com que essa proposta não fosse aceita. Atualmente, a busca palestina por um Estado próprio persiste, e a situação é agravada pela contínua expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia. A comunidade internacional tem defendido acordos de paz e a ideia de uma solução que inclua os dois estados. Às 6h30 da manhã do sábado, foi registrado um dos maiores ataques surpresas coordenados por ar, terra e água a Israel, deixando centenas de vítimas, provocando uma declaração instantânea de guerra ao Hamas. Será que Portugal pode se tornar a próxima superpotência mundial? E por que o Uruguai está se tornando o país mais rico da América Latina? Clica aí que eu te vejo lá. Ah, e não se esqueça de se inscrever, viu? Digital Flex.